A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Gente, eu sei que eu tô meio sumido. Eu venho pedir perdão pra vocês porque eu sumi aí por uns dias. É que eu tava muito corrido aqui com os negócios da faculdade. Porém, não é uma desculpa pra, pra ter deixado isso de lado, tá bom? Então eu venho aqui falar pra vocês, venho pedir desculpa. E venho falar pra vocês que eu vou gravar aqui todos os vídeos, eu vou lançar eles rapidinho ali pra gente já recuperar todos, tá bom? Mais uma vez, perdão por ter deixado as outras coisas aí. Enfim, mas aqui vai continuar, tá bom, gente? Já queria desde já, de costume, né, pedir o seu like aí no canal, pedir que você se inscreva, compartilhe essa mensagem com mais alguém que você acha que essa mensagem vai beneficiar essa pessoa, tá bom? E se você ativar o sininho aí toda vez que eu postar o vídeo, você vai saber que eu postei, e são vídeos diários aqui, né? Mas vambora, vamos nessa aí que a gente vai continuar a nossa leitura lá em Atos. Eu gravei uns vídeos e eu gravei uns vídeos que ficaram na ordem errada, porque tinha uns que era pra ir do 8, 9, 10, eu gravei só 8 e 9, depois era 10, 11 e 12, então eu vou adicionar uns capítulos na leitura de hoje. Hoje vai ser do 12 ao 14, tá bom, gente? Pra gente dar acompanhar onde era pra gente estar, tá bom? Mas eu gostaria de orar por você desde já, tá? Para que a gente possa começar esse nosso estudo bíblico, tá bom? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, Pai, eu venho abençoar essa pessoa aqui que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu venho agradecer pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho, Pai, porque eu sei que em muitos lugares nós seremos perseguidos ao falar disso, Pai. Pai, eu venho te agradecer porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. Pai, eu venho te agradecer porque o Senhor é santo, Pai. O Senhor nos acordou, o Senhor é misericordioso. Estamos aqui para a honra e glória do Teu nome somente, Pai. Que Teu Espírito Santo venha aqui conduzir este vídeo, Pai. Tanto abrir o coração da pessoa que assiste, como abrir o meu coração, Pai. Dar entendimento da Tua Santa Palavra, Pai, porque o Senhor quer se comunicar conosco, Pai. O Senhor fala conosco, Pai. Então, Pai, nós viemos aqui buscar a Tua Palavra e temos sede de Ti, Pai. Isso que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá então, abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 12, capítulo 12 de Atos, vamos ler do 12 ao 14 hoje, tá bom? É sempre bom que você possa estar acompanhando ali com uma Bíblia, não importa se for física ou digital, mas é importante ali que você possa estar acompanhando com uma Bíblia, né, para ter um entendimento melhor. Porém, eu sei que tem muita gente que não consegue acompanhar com uma Bíblia, tá ótimo, preste atenção no vídeo que também vai ser abençoado, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos começar ali, que a gente tinha acabado de ver a defesa de Pedro, né? Mas agora a gente vai começar lá no capítulo 12, em que tem como título Herodes persegue Tiago e Pedro. Ele começa assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse: Põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, que pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enverdaram por uma rua. Logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade.
Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no, ficaram admirados. Ele, porém, fez um sinal com a mão para que se calassem. Contou-lhes o que o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submeteu os sentinelas a interrogatório. Ordenou que se aplicasse pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma série de divergências entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Esses, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é um Deus, e não de um homem. É a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Bom, gente, esse capítulo 12 é um capítulo que a gente pode ver ali mais um milagre, né? Ali que Pedro, ele foi preso pelo mandado do rei Herodes, ele foi preso, ele tinha muitos guardas, né? Tinha 4 escoltas com 4 guardas, cada um cuidando de Pedro, né? Guardando ali Pedro para que depois da Páscoa apresentasse Pedro ali e ele fosse morto, né? Mas ali conta que Pedro estava acorrentado com 2 correntes e tinha 2 guardas do lado dele. Porém, um anjo do Senhor veio ali em Pedro e falou assim: ó, levante-se depressa. Então, o que aconteceu? As correntes caíram da mão dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias, que dá a entender que ele não estava vestido ali por completo para sair, né? Ele estava sem o cinto, sem a sandália dele. E assim ele o fez. E aí o anjo disse: põe a capa e siga-me. E aí Pedro saiu, ele não sabia se o que ele estava vendo era um sonho, se era real, porque ele estava passando ali por meio de tudo e o anjo estava guiando ele não estava entendendo. E aí eles saíram, entraram numa rua e o anjo se afastou de Pedro. E quando o anjo se afasta de Pedro, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ao dizer isso, né, Pedro ele resolveu ir na casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. E aí ele foi lá, bateu a porta e veio uma serva ali chamada Rod, para ver quem era. E naquela casa ali estava congregada uma parte da igreja ali que estava orando sem cessar por Pedro, estava ali orando, orando, orando. E quando Pedro abriu a porta, ela ouviu a voz de Pedro e ela estava tão alegre que nem foi atender Pedro, mas voltou para casa e falou: gente, é Pedro. Mas o pessoal falou assim: pô, você ficou louca. E ali ela falou que é verdade, eles disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuou batendo, até que enfim eles foram abrir a porta. E aí, quando eles viram que é Pedro, Pedro falou assim: não fala nada não, não fala nada não, né? E ali, ele falou como o Senhor tinha tirado eles da prisão e acrescentou, né? Anunciem isto a Tiago e aos irmãos, para que eles saberem o que aconteceu comigo, né? E ali, quando amanheceu, teve um grande alvoroço entre os soldados e Herodes interrogou-os e deu pena de morte para eles, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Pensou que, não sei, né? E aí deu pena de morte para eles, porque ele, pô, cadê Pedro? Pedro tava aqui acorrentado com vocês e aí vocês estão, o que é isso aí? Porém, foi o anjo que tinha tirado Pedro, né? E depois a gente pode ver a morte de Herodes, em que quando Herodes estava falando ali, o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. E ao invés de Herodes dar glória a Deus, ele ficou com a glória. E aí fala que no mesmo instante um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado a glória a Deus e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia. E a gente pode ver que Barnabé e Paulo logo voltaram depois disso. Barnabé e Saulo no momento, né? E aí o capítulo 13 tem como título Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até a Selúcia,
que dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bargeus, que praticava magia e era falso profeta. Eles estavam com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e assim se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos dos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e a escuridão, e andando em círculos procurava quem guiassem pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante toda a sua peregrinação na terra do Egito, de onde tirou-os com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fala toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa de Deus, trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. E anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção, Deus o expressou desta maneira: Eu cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio de todo dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo a obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que vocês sejam a salvação, a fim de que você seja a salvação para até os confins da terra.
Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e dos principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, gente, esse capítulo foi meio longo, mas esse capítulo tem como título Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. E ali a gente pode ver que eles atravessando toda a ilha até Pafos, encontraram certos judeus de nome Bargeus, né, que praticava magia e era falso profeta. E ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, e esse procônsul, ele queria ouvir a palavra de Deus. Porém, esse falso profeta, ele atrapalhava ali Paulo e Barnabé falando da palavra de Deus. Então Paulo chegou e falou assim: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da justiça, por que você não deixa de perverter os retos do caminho do Senhor? E aí Paulo falou assim: agora por isso você vai ficar cego por algum tempo. E aí ele ficou cego. E ele ficava andando em círculos para que alguém pegasse na mão dele. E aí, vendo isso, o procônsul creu nesse milagre e creu em Cristo. Né? E depois a gente pode ver o testemunho de Paulo em Antioquia. Aqui, o que ele está fazendo ali? Ele entrou na sinagoga e ele pregou. Pregou que Jesus é o Messias, pregou que Jesus é o Salvador. Que ele fala assim, ó: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Então ele prega ali que Jesus é Salvador, que o batismo de João ali, que era pelas águas, e fala que João falou que haveria mais um ali. E ali muita gente creu, e eles falaram: meu, volta aqui outro sábado, porque a gente quer ouvir mais disso. E ali Paulo e Barnabé estavam saindo, e ali muita gente seguia ele, mas os judeus ali ficaram indignados, eles ficaram muito bravos, e aí começaram a blasfemar ali, e ali Paulo e Barnabé falavam: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas como vocês rejeitaram e se julgaram indignos rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, que aí é todo mundo. E os gentios ficaram contentes, começaram a exaltar a Deus, glorificar a Deus, né? E aí a gente pode ver que depois deles, tudo que aconteceu ali, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição nos principais das cidades e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando do seu território. Então Paulo e Barnabé fez como Jesus tinha falado. O que eles fizeram? Sacudindo a poeira do pó deles, e foram para Icônio. E ali eles estavam muito alegres porque o Espírito Santo estava com eles. Amém? Vamos lá para o capítulo 14 agora, que é Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, condenando que por mão deles fizessem sinais e prodígios. Concedendo, perdão. Então vou ler de novo esse versículo. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns era pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e judeus, com apoio das suas autoridades, para maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar sendo certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, que nunca tinha conseguido andar. E este homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua liacônica: os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões das cidades, queriam oferecer sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, o apóstolo Paulo e Barnabé e Paulo, rasgando suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há.
Nas gerações passadas, Deus permitiu que todo o povo andasse nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, tirando de vocês. Contudo, não deixou de dar o testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhe oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus da Antioquia e Icônio e instigaram as multidões a apedrejarem Paulo e o arrastarem para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, foi feito muitos discípulos. Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Foram fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os e permaneceram firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Atravessando a Prisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panínfla. Tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e ali navegaram para Antioquia, onde havia sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham de ter terminado. Para a obra de Deus que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relatando tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto os gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Bom, gente, esse capítulo 14 é um capítulo interessante, porque Paulo e Barnabé ali, lá no versículo 3 a gente pode ver que, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Então a gente pode ver ali que Deus permitiu que por meio das mãos de Paulo e Barnabé fossem feitos sinais e prodígios, né? E ali, eles fazendo muitos milagres ali, muitas pessoas criam, porém muitos se dividiam ali entre judeus e os que criam, e aí os judeus eles começavam a fazer coisas contra Paulo e Barnabé, e ali eles fizeram um mutirão e expulsaram os dois dali, né, que queria matar os dois, e eles saíram correndo e foram lá para Listra. E aí tinha um paralítico lá em Listra, e Paulo viu que o paralítico tinha fé para ser curado, ele estava crendo que Jesus poderia curar ele, né? Ele cria que Jesus podia curar ele. Então Paulo falou assim: levante-se direito sobre os pés. E quando as pessoas viram isso, viram a autoridade que Deus tinha colocado em Paulo, pensou que Paulo e Barnabé eram os deuses. E aí chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, e queriam oferecer sacrifícios para eles. Porém, Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, foram pro meio da multidão e falaram assim: senhores, por que estão fazendo isso? Nós somos igual a vocês. Não é nada disso não. O poder é de Jesus. É Jesus que tem essas coisas, não nós. Aí eles falam assim: eles falam que nas gerações passadas Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas nos céus e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria, né? E aí, depois disso, os judeus da Antioquia e Icônio, chegando, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, porque pensaram que Paulo estava morto, de tanto que apedrejaram Paulo. Porém, os discípulos rodearam Paulo, ele se levantou e no dia seguinte foi para Derbe, ali falar mais de Deus. E aí eles foram anunciando o evangelho naquela cidade e fazia muitos discípulos. E a gente pode ver que Paulo e Barnabé ali promovendo a igreja, eles elegiam presbíteros depois de orar com jejuns, tudo, eles elegiam presbíteros. E aí depois a gente pode ver que Paulo e Barnabé vão lá e chegaram em Antioquia e reuniram com a igreja lá e relataram tudo que havia feito, e como Deus havia abençoado e tinha aberto os gentios a porta da fé. E eles permaneceram muito tempo com os discípulos, tá bom? Então, gente, essa foi a leitura de hoje do capítulo 12, 13 e 14. Muito obrigado por ter ficado até o final, tá? Se você não deixou seu like, por favor, deixa seu like. Comenta aí embaixo o que você acha que tem que melhorar, o que tá bom. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem que é a mais importante, que você vai estar ali me ajudando a evangelizar. E você vai estar evangelizando uma pessoa, tá bom? Gostaria de orar por você agora. Se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado pelo vídeo de hoje, Pai. Peço que o Senhor entre no coração de cada um aqui, Senhor. Nos ensina a Tua palavra, Pai. Que essa palavra não tenha sido em vão, Pai. Que nós venhamos não somente ouvi-la, mas viver a Tua palavra com fé ali para fazer as Tuas obras com a autoridade que o Senhor coloca na nossa vida. Que nós possamos ser ousados como Paulo e Barnabé e ali sair pregando a Tua palavra e ali fazendo milagres para a Tua honra e Tua glória, Pai. Somente para a Tua honra e Tua glória. Que
Quando as pessoas foram oferecer sacrifícios ali, dando honra e glória a Paulo e Barnabé, eles negaram ali, falaram que é o Senhor, que é o Deus de toda a honra, toda a glória, e não eles, que eles eram humanos, sentiam as mesmas coisas. E Pai, faça da mesma coisa conosco, Pai, que nós venhamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, Pai, e que nós venhamos ter espírito de ousadia para proclamar o Teu Evangelho a todos, Pai. Porque é isso que o Senhor nos pede, Pai, ide e pregai. Amém? Isso é que eu te peço, já venho te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe.